Mas vamos lá, pessoal. Agora, dentro da nossa cobertura de pós-Brasileirão, pós-última rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem algumas definições importantes, tá? Com o advento aí desses novos personagens do futebol brasileiro, no caso aí as ligas, né? A gente passa a precisar analisar as divisões das competições não apenas pelo viés geográfico, tá? Agora passa a ser fundamental também, até porque isso influencia quanto cada clube vai receber aí. A gente precisa acompanhar, maestro, como está o preenchimento das vagas, não só pelas regiões, mas principalmente, talvez, a partir dos grupos aos quais cada time pertence, se pertence à Libra ou se pertence à LFU. Então, como é que fica esse mapa? Celso, eu vou trazer só a introdução da questão geográfica, tá? Para que Cássio, logo na sequência, já traga essa divisão que hoje em dia é muito mais relevante, tá? A questão geográfica é realmente só para atualizar essa transição da Série A 2025 para a Série A 2026. Começando essa análise regional, Celso, geográfica do futebol brasileiro, o que é que salta aos olhos dessa nova Série A, tá? Comparando 2025 com o que teremos já a partir do dia 28 de janeiro de 2026. Bola rolando isso, viu, galera? Isso. O que salta aos nossos olhos? Não sei se é por sermos nordestinos, mas mesmo numa visão mais nacional, eu diria que salta aos olhos o desaparecimento de dois centros muito importantes do futebol brasileiro, né? Dois estados do Nordeste, Pernambuco, que vem ficando numa alternância, né, com o esporte mais tempo nessa década fora do que dentro da elite do futebol brasileiro. Então o esporte desaparece novamente e com ele O estado de Pernambuco sai do mapa da Série A. E o Ceará, depois de 8 anos, né, num recorte de 2018 até 2025, o estado do Ceará desaparece de novo do mapa do futebol brasileiro. Fazia muitos anos que isso não acontecia, desde 2017. Tá? E aqui, Ceará e Fortaleza caem na mesma tarde, no mesmo instante, algo raríssimo de acontecer. Tá? Mas que a gente já viu, por exemplo, em uma temporada, Celso, em 2005, na Série B, quando Bahia e Vitória tinham sido rebaixados, tá? Na mesma temporada. Enfim, geografia, desaparece. Ceará e Pernambuco, tá? São os dois estados que somem. Mas 3 estados reaparecem. Santa Catarina. Santa Catarina volta com a Chape. Paraná. O Paraná, que assim, era uma ausência histórica você não ter o Paraná no futebol brasileiro. O Paraná fez parte da Série A de 91 a 2024. A última vez tinha sido em 1990, a última ausência do futebol paranaense. Cavalice. 35 anos. E aí reaparece o estado do Pará, que já estava fora desde a Copa João Avelange, né? O Remo, no caso, né? O Paysandu desde 2004. Isso, o Paysandu desde 2004 e o Remo desde a Copa João Avelange, que tem que ser considerado, porque o Remo, queira ou não, classificou, inclusive, foi disputar as fases finais da competição. O Remo, do conceito raiz de uma elite, lá desde os anos 90. Tá? Desde 94. O Paysandu, em 2004, tinha tirado não só o Pará, só que quando você tira o Pará, você tira uma região inteira, tá? E se a gente tivesse um representante do Centro-Oeste, a gente voltaria a ter algo que há muitos anos Todas não acontece. as regiões, né? A Série A representada por todas as regiões, tá? Então, as mudanças fundamentais do mapa do futebol brasileiro são essas, tá? O desaparecimento de Pernambuco e fundamentalmente do Ceará, porque eram 8 anos de participação contínua do Ceará. Muitas vezes com 2 times. A última vez, só para colocar isso que o Fred falou, foi em 2004, né? Porque tinha o Goiás em 2004 e tinha o Paysandu. A volta do Paraná é muito importante, né? Com suas 2 principais equipes. A volta de Santa Catarina, quase como sempre, pelo interior, né? Claro que o Avaí vinha num... O Figueirense já está distante há mais tempo, o Avaí vinha no bate e volta, mas o Criciúma esteve presente
tá? Ano passado. Esse ano não tivemos ninguém e ano que vem teremos a Chape, tá? E a belíssima história já contada aqui nesse programa algumas vezes do retorno do Remo, tá? Por estado, Celso, o futebol paulista segue com as suas 6 equipes, tá? O Santos balançou, Mas se segurou. mas se segurou, tá? Não veio ninguém. O Novo Horizontino chegou muito perto. No fim das contas, Neymar acabou salvando mesmo. O Novo Horizontino não veio, então ficam as 6 equipes de São Paulo, tá? 4 do Rio de Janeiro. O Vasco flertou com um rebaixamento em alguns momentos do campeonato, mas não caiu. E aí, 2 equipes de Minas, 2 da Bahia, 2 do Rio Grande do Sul e, de novo, 2 do Paraná, tá? São 7 estados representados. Muito pouco, mas é mais ou menos a média, tá? Lembrando que tivemos um aumento. Isso. Saíram 2 e entraram 3, tá? E será o 21º ano com o modelo de 20 clubes. E só um pequeno adendo, quando você ouviu 2004, considere 2005. 2004 o Paysandu ficou na primeira divisão, foi até muito bem. Em 2005 é que ele caiu nos pontos corridos, e o último brasileiro com todas as regiões também foi 2005, que é o ano que o Goiás ficou em terceiro lugar na Série A. Então, assim, só para... Quando falou 2004, considero 2005. E esse brasileiro tá muito alto aqui o retorno, vai ser... Tá... Foi a própria coisa. Mas aumentou toda. Mas enfim, aí valendo nesse 21º ano, a diferença, como o Fred falou, é só a data, né? O regulamento é o mesmo, o número de vagas é o mesmo, 12 na Libertadores, 12 na Sul-Americana, podendo virar até um G14, como foi esse ano, mas a partir do campeão da Copa do Brasil no meio, o campeão da Libertadores, um campeão da Sul-Americana, aí no caso viraria até G15 no máximo. Mas a largada larga com 12 vagas internacionais e ainda não será dessa vez que o Z4 vai virar um Z3, porque tem essa discussão, mas é uma discussão que precisa ser implantada com 2 anos de antecedência. Não dá para no arbitral dizer, esse ano cai 3, não tem como. Só se nesse arbitral decidir que no próximo campeonato, aí sim. Mas enfim, como não houve essa discussão, então o brasileiro repete seu modelo de Z4, ou seja, 1/5 do campeonato caindo, não existe no mundo. É só no Brasil. Só no Brasil. Cai em 4. O resto são 3 times. Sim. É muito pesado, tá? É muito pesado. Agora, para mudar isso no Brasil... Assim, obviamente, eu falei assim de cabeça, me refiro claro, sim, às principais ligas. Não, obviamente, a gente está falando das principais ligas. Para mudar isso no Brasil, com a cultura já estabelecida, teria que ter aquela mudança da Série B para você ter um playoff final, tá? Para que não se resuma a Série B uma disputa por 3 vagas, porque deixaria uma zona sem disputa alguma muito longa dentro da Série B. Então, o Fred está sugerindo é que tenha uma corrida aí de pontos corridos. Como é na Inglaterra, que termina com playoff, tá? E pode até envolver aquele último jogo de um time da A. A questão é que acontece... se eu não me engano, na Alemanha é que pega seria o 10º, se fosse aqui, o 17º, para ter uma chance de ver e o último e o 4º da B. Isso. Aí, mas na Inglaterra o playoff são entre times da B, da segunda divisão. Exatamente, que vão ali na reta final. Juntar primeiro, é loucura máxima, né? Porque que é o que a Alemanha faz. Porque assim, sobe 2 direto, cai em 2 direto e a terceira vaga os caras... Um fica ou sobe, um fica ou o outro sobe. Né? Mas eu diria, Celso, que como você falou na introdução, toda a questão geográfica, a questão de regulamento, agora, né? Que hoje é uma questão teórica, já que não tem nenhuma mudança nessa questão do acesso e descenso. A mudança vai ser o semiautomático no VAR, né? Isso, que a mudança mais significativa dentro de campo é o semiautomático, o regulamento é o mesmo. O dia 28 de janeiro é uma mudança enorme. Absurda aí. E aí a gente vai ver como serão as consequências, porque essa mudança do 28 de janeiro... Afeta diretamente o mercado, afeta muita coisa. Mas afeta muito os 4 times que subiram, tá? Exatamente. Que eles têm que passar por uma revolução. O Fred falou um detalhezinho que passou ali batido, mas é foda. Semana que vem pode ser a tabela, da primeira divisão. Tem que sair tem que ser rápido. Dias, é porque não é exatamente aquela regra de 60 dias mais, não. Não, eu sei que ela não existe mais, mas também não pode deixar pro Natal. Mas assim, exatamente, porque virou ano. Pressão, Daqui a pouco já sai a tabela do ano que vem, já. Assim como já estão saindo agora as tabelas detalhadas dos estaduais, logo na sequência, 5, 10 dias vai ter que sair a tabela do brasileiro, até porque já deve 20 dias, o estadual agora que já devia estar estruturada. Essa tabela, quando resolveram marcar para o dia 28 de janeiro, já estruturaram a tabela. Fizeram algum cálculo, ou seja, existe uma tabela estruturada.
Aí você vai pegar as equipes que saíram, Fazer algum as ajuste? equipes chegaram a fazer os ajustes geográficos necessários, tá? Porque existem ajustes geográficos e a partir Casamento daí... de jogos, né? Exatamente. A partir daí o campeonato está pronto e pode ser divulgado. Mas tudo isso, Celso, Tá em segundo plano. está em segundo plano porque há um debate muito grande e necessário sobre a divisão do futebol brasileiro por ligas. E essa divisão do futebol brasileiro por ligas, ela também incide diretamente em algo que envolve todo mundo, que é a transmissão, o televisionamento dos jogos, seja na TV aberta, seja na TV fechada, seja por streaming, tá? Tudo isso está diretamente envolvido com a classificação final desse ano, com os times que subiram e, fundamentalmente, com as duas ligas, tá, que comandam grupos de clubes no futebol brasileiro. E aí, Cássio, nessa atualização entre equipes que subiram, equipes que desceram, a gente tem também Equilíbrio. uma atualização do placar das ligas. E agora, quem estava na frente já não está mais. Cássio pode explicar essa novidade e essa alteração. E as consequências, né? Isso. Vamos lá. As ligas que nesse momento elas são blocos comerciais, né? A Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, e a Liga Forte União, a LFU, elas estão, obviamente, em algum momento, o que todo mundo espera é que elas vão convergir aí e vai haver essa unificação. Mas até lá, até 2029, os contratos estão assinados com modelos diferentes, não tem nem como fazer isso. Detalhe, mesmo que elas unificassem hoje, salvo uma grande mudança contratual, ia seguir desse jeito até 2029. O início desse contrato, que antes era todo ligado à Rede Globo, né? A Rede Globo ela tinha todos os direitos, mas assim, com as ligas, cada um foi fazendo um modelo diferente. Começou em 2025, no Brasileirão desse ano, e já começou valendo com a Lei do Mandante, que é uma lei ainda recente, né? Tem seus 4, 5 anos, assim. Foi no meio da pandemia, foi ali na pandemia, então deve ser uns 4 anos, 20, 21. Isso. Que Bem no meio da pandemia. bem no meio da né? pandemia, e que começou no Campeonato Carioca, né? E no Brasileiro não podia, porque o campeonato da CBF já vinha desde 2019, era o contrato com a Rede Globo. Então, e era sobre a regra anterior, que era você ter que ter os direitos dos dois clubes para ter o direito da partida. Esse modelo agora já foi feito a partir da Lei do Mandante, e isso muda bastante em relação às negociações. Ao mesmo tempo que sempre se negociou com a transmissão, foi tendo o processo de filiação, né? Falando rapidamente para a Libra, ela começou com Flamengo e Corinthians, por exemplo. Pô, já começa com quantos por cento, assim? 35%, ou entre 35% e 38% das torcidas do país. Não, mas do público brasileiro. Do público brasileiro, tá? Porque nesse recorte que Cássio fala, 35% a 38%, inclui quem não gosta de futebol, isso. Quem declara não ter time. Que geralmente é 20%, 25%. E aí, meio que já temos uma liga vencedora. Só que a LFU, a outra liga, que na verdade na época era só Liga Forte, Liga Forte Futebol, era LFF, e ela foi fazendo um modelo de pegar volume de clubes, né? E faz sentido, porque você tem a lei do mandante, você pega todo mundo vai receber o Flamengo, você pode ter N jogos do Flamengo. Então, essa lei do mandante, que foi criada pelo Flamengo, inclusive no Campeonato Carioca, acabou fazendo com que a LFU, mesmo sem Flamengo e Corinthians, que ela vai ter muito Flamengo e Corinthians. Que ela tivesse base de negociação. E aí, nesse modelo, o Corinthians, antes da assinatura, o Corinthians já muda dentro desse processo, ele vai para a LFU. Então, quando vai assinar o contrato do Brasileiro, o Corinthians já é um clube da LFU. O que era LFF vira LFU porque uns dissidentes criaram um grupo União. E esse grupo União juntou com a Liga Forte União. O grupo União sai de dissidentes da Libra, se junta com a Liga Futebol Forte, Liga Forte, né? Liga Forte Futebol, LFF. Isso. União não era para ter usado, era para Unidos. Era melhor. Mas aí gerou a LFU, tá? Que como o Cássio falou, eu acho que a estratégia da LFU foi uma estratégia que se mostrou muito eficiente, a ponto de que conseguiu reverter um cenário que, quando foram criadas as ligas e você tem o advento da liga e você já nasce com a Libra trazendo Flamengo e Corinthians, como era o cenário que o Cássio trouxe, já fica muito claro qual é a maior. Então a hoje chamada LFU,
ela já foi por outro caminho. Outra ocupação do mercado. Foi rapidamente, porque ela poderia, detalhe, ela poderia ter demorado a tomar essa estratégia. Isso. E essa incursão que ela fez foi muito bem sucedida, a ponto da gente hoje sentir o cenário de equilibrado a levemente favorável para a LFU, tá? Por conta de toda a base que ela está gerada. A gente está fazendo aqui um programa sobre a Série A. Cássio vai detalhar que na transição de 25 para 26, quem ganha terreno é a Libra. Mas se a gente for olhar como ficou a Série B, por exemplo, que é quem distribui times para a Série A, eu diria que o cenário para 2027 é muito favorável à LFU. Tá? E daqui a pouco eu explico o porquê. Desde que não caia o 4, né? Exatamente. Vamos lá. Então, na hora dessa da L... Já tivemos alguns vira-casacas, tá? Tipo, o ABC era da LFU, foi para Libra, o Sampaio Correia era da LFU, foi para Libra, já teve o contrário também. Enfim, nesse momento, até a última atualização que eu vi, 51 clubes já tem filiação. O Santa Cruz não tem, por exemplo. Mas talvez já vai começar a ser conversado agora, porque é meio que eles foram atrás de todo mundo que era A e B ou de C ali. Como o Santa estava na D, não é que o Santa não interessava, é que o Santa não era prioridade naquele momento. Sim. Mas veja o Náutico, na hora que o Náutico foi da C para B, a conversa já voltou. Embora o Náutico já fosse filiado. Só não... O Náutico é filiado, mas não assinou aquela venda dos direitos da TV. Não era condômino do contrato, né? Isso. 51 clubes, 17 da Libra, o dobro, 34 da LFU. No Campeonato Brasileiro, o contrato ele foi feito com a Libra fechando exclusivamente com a Rede Globo. Grupo Globo, no caso, Globo TV Aberta, Sport TV e Premier. E o Premier. E agora ainda tem a GETV, tá? Que transmite jogos. Tem a GTV que replica os jogos da TV aberta. Isso. Replica os jogos da TV aberta no YouTube. Isso. Aí a LFU, ela fragmentou a negociação. Ela foi com grupos diferentes. Por exemplo, ela fechou um jogo exclusivo da Amazon. Amazon Prime. É exclusivo, que não nesse caso é realmente porque não entra no Premier. Esse jogo só passa na Amazon. Por exemplo, a última rodada foi Mirassol e Flamengo. Se o Flamengo não tivesse sido campeão brasileiro na penúltima rodada, esse jogo era só o jogo, só a Amazon teria transmitido. E não tem o jogo do título. E não tinha o que fazer. Assim, só se tivesse uma proposta para ela na última rodada, pagando o rio de dinheiro. E ela, sendo a Amazon, não é desse. Ela sendo a Amazon. Isso. Assim, gigantesca, disse, eu não quero esse dinheiro não, fica para você, eu vou jogar, vou fazer pode falar isso para Globo. Pode falar isso. Ela pode ficar com a Globo, eu vou transmitir sozinho. Dá teu jeito aí. Dá teus pulos. Dá teus pulos aí, pronto. Então, Pix. Globo com Pix. E a Amazon, não quero, não preciso. A Globo no... Pede o Pix. Ah, sim, eu entendi aqui, né? Aí fechou com a Amazon, fechou com a Cazé TV para o streaming, desse caso gratuito, junto com o jogo da Record, que é o mesmo da Cazé TV. E isso foi no primeiro momento e que gerou... A gente fez esse vídeo. É o nosso vídeo de maior audiência do nosso canal. Se você clicar lá, era o do ano passado. E ali depois teve o entendimento, que eu posso estar enganado, mas não saiu naquele vídeo, que era que depois a LFU negocia com a Globo. Sim. Aí o que é que aconteceu? Todos os jogos foram negociados para o pay-per-view, por isso que a Globo conseguiu fechar 9 jogos por rodada do pay-per-view. Passou a ser até quase que o slogan das transmissões. Assine o Premier, são 9 jogos por rodada. E não o campeonato todo. Não podia dizer porque eu ainda Mas veja como foi muito em cima da hora isso. Sim. E mudou o slogan. Vários jogos a gente ouviu e os narradores faziam: assine o Premier, 9 jogos por rodada. Só o da Amazon fora. Isso. E além disso, fechou com a Globo na aberta. E aí foi uma grande... Essa confusão, ela foi... Aqui a gente, o que chamou a atenção foi quando teve a transmissão de esporte internacional. Passou na Globo e disse... Assim, não era só a Premier, não. Tinha fechado o contrato e aí todos os clubes da LFU também entraram na grade da Globo. Ou seja, podia passar tanto na Globo quanto na Record, nessa condição. E nisso... Agora, os outros, por exemplo, Bahia e Vitória são da Libra, que a gente vai falar, Bahia, que já que são os dois nordestinos que ficaram. Eles poderiam aparecer nos jogos da LFU, sempre como visitante. Você sempre tem que pegar nessa lógica. O time tem um contrato,
o contrato dele, ele só aparece na condição de mandante. Se ele está sendo visitante, é porque é o contrato do outro que está valendo. A lógica vai ser essa. Então, até para a galera se situar um pouco melhor, o primeiro ano foram 11 times da LFU e 9 da Libra. Caíram 3, Esporte... Não, caíram 4. Caíram 4 da LFU. Juventude, Esporte, Ceará e Fortaleza. E subiram 3 da LFU. Atlético Paranaense, Curitiba e a Chapecoense, e o único que destoou que foi o Remo. Ou seja, desses 8 times envolvidos, só o Remo que é da Liga. Caíram 4, subiram 3, com o Remo gerou o empate para 2023. O Remo que se filiou no final do ano passado, ou seja, já está vendo isso. Perceba que se ele filiou no ano passado, é quando ele passa a fazer parte da Série B. Quando ele era da Série C, assim como eu falei, não tinha filiação. Ou seja, na hora que você entra nos 2 pacotes, nos 2 campeonatos que tem pontos corridos, as ligas chegam junto. E aí, agora ficou 10-10. O que significa 10-10? Cada liga tem 190 jogos para transmitir. Assim, de algum jeito, de escolha e tal, mudou bastante. E no contrato, até para a turma ter uma noção, nos contratos, o Campeonato Brasileiro ele gera mais ou menos 3 bilhões de reais por edição. O modelo de 2025, e que tinha essa distorção de clubes, era 1,7 para a LFU e 1,3 para a Libra. É uma grana interessante, tá? O campeonato, sim. Se eu não me engano, era 2 bilhões e meio antes, aí subiu para 3, a galera até esperava que o aumento fosse maior. Fred, acho que tem até um resumo aqui que dá para colocar assim. A transmissão, na hora que você respeitar os clubes das ligas de cada um, e os 10 da Libra são Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Remo, Santos, São Paulo e Vitória. Os 10 da LFU são Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Mirassol e Vasco. Sempre que você considerar o mando desse time, a ordem vai seguir do jeito que eu vou falar agora, a distribuição exata de transmissões. A Globo e a Record, cada uma tem direito a um jogo por rodada. Esse jogo é um horário por rodada, porque a Globo ela pode estar transmitindo, como acontece, para São Paulo. São Paulo está vendo... Botafogo e São Paulo. Que São Paulo é Libra. Não, no caso, São Paulo e Botafogo. Certo. São Paulo e Botafogo. E para o Rio pode estar acontecendo Flamengo e Grêmio. Sim. Numa mesma faixa de horário. Ou Grêmio e Flamengo, na mesma faixa. Não, mas é um horário, ainda que a Globo faça isso. No caso da Record, geralmente é um jogo só mesmo. Assim, eles têm um jogo. TV por assinatura, Sport TV, 1 ou 2 jogos por rodada, e é sempre a grade, ou seja, pode até ser um jogo repetido e tal, mas 2 jogos por rodada. Pay-per-view, os 9, como a gente falou. Streaming pago da Amazon, um jogo exclusivo. E streaming gratuito da Cazé TV, um jogo que é o mesmo da Record. E atualizando, além do streaming gratuito da Cazé TV, tem o streaming gratuito do GE TV. Eu vou tá? até colocar, porque que o GE TV é porque é uma coisa nova, que né? Incorporou a transmissão aberta da Globo. aberta. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Tá? Cássio passou pelos 10 times, pela composição das transmissões, do que aconteceu esse ano, as novidades com o campeonato andando foram essa questão da LFU negociar com o Grupo Globo e depois até com a própria TV aberta, tá? Gerou para mim uma consequência, isso chegou a ser externado em alguns sites especializados. A Record teve uma certa frustração de audiência nessa Série A, uma considerável frustração de audiência, porque já não estamos, Celso, num cenário de 5 anos atrás. Exatamente. A Cazé TV passa o mesmo jogo da Record. E hoje, a cultura de consumo de futebol da população brasileira é muito maior para a Cazé TV do que para a Record. Por favor. Quando a gente procura um jogo, um campeonato, qualquer que seja, a gente procura antes na Cazé TV Com certeza. do que na Record. Com certeza. A gente procura antes na Cazé TV do que no próprio SBT, que Com passou certeza. jogos Com certeza. importantes nessa temporada, como Sul-Americana, que vai transmitir Copa do Mundo. Então, assim, a Record, ela não está no radar de quem consome futebol. Eu diria que cada um de nós, se precisou ver um jogo desses que eram Record, Cazé TV, Premiere, a Record foi a terceira opção para quem tinha Premiere. Para quem não tinha Premiere, a segunda opção. Então, a Record teve uma audiência muito frustrada. Tá? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto foi a entrada de outro player, que é a GETV, que entra para enfrentar
de forma muito direta a Cazé TV no YouTube, tá? E que pode ter desdobramento disso para as próximas temporadas, tá? Fred, eu ia falar Não, outro pode... ponto. É porque eu ia dizer 2 cenários de que alguém está dizendo, mas o Atlético Mineiro e o Vitória. O Vitória e o Atlético Mineiro anunciaram a mudança de liga. Os dois saindo da Libra para a LFU. Nessa conta, a gente apresenta o 10-10, coloca os dois na Libra ainda, porque os contratos estão assinados até 2029. Isso. Então, ainda que essas saídas sejam concretizadas, elas só valem a partir de 2030. Esses contratos não seriam desfeitos. Até porque nem Atlético nem Vitória vão bancar isso assim, vão para essa rescisão. Então, em 2030, estaria 12-8 para a LFU. Esse ponto que Cássio trouxe foi fundamental para eu chegar no meu último argumento, tá? Que é o seguinte, a gente tem um 10-10 nesse momento, tá? Um 10-10 com 2 times da Libra já definidos que vão migrar para a LFU em 2030, depois que o contrato termina em 2029. Ou seja, em aproximação real, em política real, na verdade já é 12-8, tá? Na verdade já é 12-8. Que vai se consolidar quando oficializar a saída do Vitória e do Atlético Mineiro. Para mais um ponto, a Libra passa por problemas graves de relacionamento interno, de negociação entre os clubes. A Libra, ela é uma liga ou ela defende os interesses do Flamengo? Tá? Isso foi muito explícito esse ano, inclusive com bloqueio de repasses. Tá? O Flamengo bloqueou repasses. O Flamengo quer mudar, quem diria, a regra com o contrato em curso. O Flamengo segue batendo na tecla de que ele é prejudicado pelo contrato, de que ele deveria receber mais e mais e mais e mais. Isso é a partir do cálculo do que determina o pagamento por audiência. O Flamengo tem uma visão, os outros clubes têm outra, tá? Isso, como eu te disse, chegou a gerar bloqueios. Então, a Libra, ela está enfraquecida numericamente, tá? Na Série A, temos um 10-10, mas esse 10-10 está com os dias contados. O Vitória e o Atlético Mineiro, a partir de 2030, fazem parte da LFU. Não só por isso, aquele outro detalhezinho que a gente falou no começo, eu revelo aqui. A gente tem um 10-10, mas basicamente não há como repeti-lo ano que vem, ou ainda existiria uma possibilidade. Se 4 times da LFU fossem rebaixados. Por quê? Porque nesse momento, da Série B, são 19 times da LFU e o São Bernardo sem liga, com proposta dos dois, ainda está negociando e que, convenhamos, está longe de ser um candidato ao acesso. Ou seja, não é muito arriscado a gente dizer que os 4 que vão subir são da LFU. Ou seja, no melhor dos cenários, para 2027, teria um empate. Tá? Sobre as diferenças, o Nordeste teve 5 times, né? Em 25, e eram 2 da Libra, Bahia e Vitória, 3 da LFU, Ceará, Fortaleza e Sport. E a diferença era que a Libra não vendeu, isso vai ser importante até para o São Bernardo, porque o São Bernardo, numa dessa, pode ser dinheiro na mão. Isso é uma diferença importantíssima. Os clubes da Libra não venderam, até o momento, os direitos de transmissão. Os seus direitos comerciais, além... não, porque na verdade nem eles venderam para emissor, mas não venderam para o investidor, né? Para não confundir, não venderam para... Eles venderam o contrato que está em curso até 2029. Eles negociaram o contrato, eles não venderam os direitos dele para o investidor em troca, assim. Os da LFU fizeram de forma organizada, no primeiro momento, Fred, 20% por 50 anos. Como a gente já falou algumas vezes, já foi rediscutido e, no fim das contas, para quem pôde recomprar, caiu para 15%, até para 10% se quisesse, mas os 3 nordestinos caíram para 15%. Escolheram 15%, né? 15%. Aí, no caso, ele não recebe a última parcela, que seriam uns 30 milhões do Sport, acho que 20 e poucos para Ceará e Fortaleza, e fica cada um com 15%. O que é que significa? Que a cada ano a cota, se tiver direito a 100 milhões, ele vai receber 85 milhões, porque 15% vai para o investidor que comprou e durante 50 anos vai tirar esse dinheiro muito. Na Bahia, com Bahia e Vitória, isso não aconteceu. Então, a gente vai ver nos próximos balanços, inclusive, quanto foi de fato o aumento de fato. A gente tem uma estimativa que já saiu várias vezes, que
orbitaria entre 80 milhões, acho que talvez o Bahia um pouco mais, sobretudo com a campanha que ele teve terminando na Libertadores. Porque hoje em dia os ganhos são Esportivos também. Esportivo também. E aí eu encerro justamente audiência, com isso. campanha e fixo. E aí eu encerro justamente com isso aqui, com a diferença da LFU e da Libra. Na LFU, o contrato atual, ele dá... esse bolo que eu falei, aquele bolo do bilhão, ele é repartido por 45% de forma igualitária, 30% por performance, que significa a classificação final, e aí o Bahia lavou a burra, porque com essa 7ª colocação vai ganhar muita grana com isso aí, e 25% por audiência, que é justamente a discussão que o Flamengo está tendo. O que seria audiência? Seria o número de assinantes do pay-per-view? Seria a audiência da televisão? Ou seja, essa é a discussão, inclusive, que o Flamengo tá fazendo. Já isso que eu estou falando era da LFU, tá? Desculpa, até me confundi, que o número que eu falei, 45, 30 e 25, era da LFU. O da Libra, que seria do Flamengo e do Bahia, o da Libra é 40% de forma igualitária, 30% por performance, ou seja, a performance seria o mesmo do Bahia, mas a audiência ela pesa mais na Libra do que na LFU. Enquanto na LFU a audiência pega 25%, na Libra pega 30%. E não surpreende por ter o Flamengo dentro da Libra, ou seja, de ter a audiência fazer uma parte maior. Para essas ligas serem unificadas, obviamente, esses 3 percentuais eles precisarão ser discutidos, mas já aconteceu na Série B, tá? Que o Fred falou agora, dos 19 times. A Série B ela tem um contrato até 27, mas é um contrato onde as duas estão juntas. É isso. Só para dar mais um detalhezinho de diferença, Celso. A forma como esse dinheiro chega, tá? A Libra paga mensalmente. Fatias. Como era com a Globo. Isso. Fatias pagas mensalmente dentro da lógica do que era o contrato com a Globo. A LFU paga em 4 parcelas por ano, tá? Tem essa diferença de como o dinheiro chega para cada uma, tá? Para alguns clubes é mais confortável, tá? Ter esse dinheiro entrando mensalmente nesse fluxo. Mas Cássio trouxe um exemplo que no final das contas é o que pesa. A Libra é muito ligada ao que era o contrato Da anterior Globo, do né? Clube dos 13 com a Globo e esse peso que o Flamengo exerce. A LFU vai por outro caminho, que inclusive é o caminho que Cássio destacou, de já ter investidores que pagaram por comprar os direitos por um longo prazo, né, e que vão negociando. E aí, sendo ou não, bom para quem vendeu para os clubes, né? O exemplo do Náutico é um exemplo interessantíssimo para a gente ver como será essa relação daqui para frente. Por que o exemplo do Náutico é interessante? Porque o Náutico é um clube que pertence à LFU, mas que corretamente, quando estava na Série C, negou uma proposta de 10 milhões de reais por 50 anos de contrato. Isso não existe. Só que significa que o Náutico na B vai ter um aumento imediato? Deveria ser. No entanto, é um tipo de contrato aberto e público, tá? Tem uma questão fundamental nesse tipo de contrato. Quando a Chapecoense aceitou assinar o contrato, ela comparou a proposta feita a ela com a do Criciúma, com a de outros clubes que ela considere do mesmo porte. Isso vale para todos os times. E não se pode, a partir de agora, mudar o valor de uma única equipe, porque isso corre o risco de todas as outras equipes dizerem o seguinte: olha, se quando vocês fizeram a proposta pública, aberta, o Náutico valia X e agora vale 5X, que era mais ou menos para ser o cálculo do Náutico, 4, 5X que seja, tem que fazer a mesma valorização para outras equipes. Uhum. Isso na prática faz algum sentido? Não. Mas a prática, a vida real e o tal do direito nem sempre andam de mãos dadas. Vai ser meio complicado isso aí. Fica até curiosidade para ver o desfecho. Então, são os capítulos que a gente vai ver em 2026, tá, Celso? Esse vídeo, em relação a tudo que a gente trouxe em 2025, atualiza o placar, que é importante. Já projeta ano que vem. 2027 até, né? É muito mais pró-LFU, tá? Mostrando que cada vez mais a LFU vai formando base e ganha peso de argumento justamente por ter um investidor que compra 50 anos e tira times do desespero financeiro. A gente atualiza o racha na Libra por conta do superpoder do Flamengo, que chegou a bloquear pagamentos, tá? E as transições que estão acontecendo, como clubes como Vitória, como Atlético Mineiro, deixando. O cenário hoje é esse, tá? A estratégia da LFU
funcionou. Não é porque sai de um 11-9 para 10-10 que a gente iria fazer uma análise tão superficial de dizer que a Libra reagiu. Na verdade, o cenário para a Libra não é bom porque ela segue perdendo equipes e com menos poder de convencimento para quem está fora, já que Junto ao não tem mercado. o volume que compra clubes Em desespero. em desespero ou mesmo até, Celso, precisando de um Capital porque o de- Fortaleza não era um clube de desespero e vendeu, porque queira ou não, colocar 120 milhões dentro de um clube, você dá um oxigenado. Agora, o que cada um fez com esse dinheiro são consequências que a gente também vai ver em 2026. E dessa forma, meus caros amigos, a gente vai chegando ao fim de mais uma super jornada, tá?